Sou só alguém que caminhava por este lago e foi presenteado com cisnes. Poderia ter passado horas e dias com eles. Eu poderia ter caminhado pela lama mais pegajosa e atravessado o matagal mais denso só para conseguir uma visão melhor. Bem, como você já sabe, foi isso que eu decidi fazer. Não para me distrair dos estresses e problemas que afligem um mundo moderno movido por dispositivos sem Deus, mas sim para me informar ainda mais e me envolver ainda mais profundamente nas coisas mais reais e significativas que se pode imaginar. Reconheço que parece loucura, mas acredito que há forças tentando martelar isso na sua cabeça e dizer: aqui está o que você pode fazer. Se quiser, apenas diga sim. Se você não quiser, diga não, mas você precisa tomar uma decisão. Mas você precisa ouvir essas coisas. E se você estiver distraído, nunca vai ouvi-las. Então, como você pode remover essas distrações? Porque hoje em dia há muita coisa disputando sua atenção. Mas eu tento remover as distrações o máximo possível. Acho que isso é absolutamente essencial. Apenas remova as distrações da sua vida. E acho que você vai se surpreender com o que aparece no seu caminho. Ei, você vai gostar da segunda parte da entrevista com Adam Harrington. Na primeira, falamos das origens do curso dele de identificação de árvores. E nesta parte da entrevista, a gente entra em algumas histórias interessantes sobre como ele coletou as imagens, a dedicação que ele tem ao trabalho dele e o que pode estar vindo por aí. Aproveite! Então, o que você pode nos contar sobre entrar em uma turfeira para identificar uma árvore? Pode ser bastante solitário. Pode ser a experiência mais emocionante. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu amo pântanos. Qualquer pessoa que realmente goste de botânica, talvez não necessariamente de árvores, mas de botânica e talvez um pouco de micologia, vai te dizer que os pântanos são lugares incríveis. Aqui na Pensilvânia, turfeiras não são comuns, mas ao norte eles são muito mais comuns. Mas aqui, eles não são tão comuns assim. Por isso que eu costumo simplesmente amar turfeiras, falar deles com tanta paixão e entusiasmo. Como as turfeiras não são comuns, é neles que você encontra as árvores menos comuns da Pensilvânia. E essas seriam o tamarack, o abeto preto e o abeto bálsamo. E é fácil identificar onde estão os pântanos em um mapa porque você olha para essas pequenas linhas azuis que indicam que é uma área alagada. E pode ser um brejo, pode ser um pântano, pode ser um fen. Existem todas essas características específicas que determinam qual é qual. Mas uma turfeira, de modo geral, é uma depressão no terreno que não tem entrada nem saída de água. Então não é como se a água estivesse fluindo para dentro dele, ficando ali e depois fluindo para fora. É basicamente uma bacia onde a água da chuva ou da neve cai e a água simplesmente permanece ali, saturando o local. E as coisas demoram muito, muito tempo para se decompor em uma turfeira. E, por isso, organismos, árvores e plantas que conseguem sobreviver em condições muito hostis, com poucos nutrientes, prosperam em áreas de turfeira. Como queria incluir várias árvores no curso, decidi adicionar espécies de turfeira próximas daqui, como abeto preto, tamarack e abeto bálsamo. Porém, alguns desses lugares são tão remotos e sem trilhas. Quero dizer, quando as pessoas pensam em entrar na natureza, tipo, a gente vai a um parque da cidade ou um parque comunitário, ou até mesmo um parque estadual, muitas pessoas pensam em ficar naquele caminho bem cuidado. Esse caminho te leva de um ponto a outro, possivelmente de volta, sem grandes histórias. Talvez veja pássaros ou cogumelos interessantes, mas não se perde. Mas em algumas dessas turfeiras, sabe, não há trilha nenhuma. E algumas dessas áreas podem ser bem profundas. Em algumas, você fica totalmente exposto ao sol, totalmente exposto aos elementos, exposto a animais que você não encontra no dia a dia. E realmente pode ser uma experiência desafiadora. Então decidi ir a algumas turfeiras para este curso. Tive experiências interessantes com eles. Assustei um urso negro em uma turfeira enquanto ele comia mirtilos e já esperava por isso. No auge da temporada de mirtilos, e não é uma experiência maluca. As pessoas veem ursos negros com bastante frequência em certas áreas do país, mas nós não vemos ursos negros no dia a dia aqui perto de Pittsburgh. Foi muito legal assustar um urso negro e vê-lo fugir sem se aproximar de mim. Mas em um pântano no centro-norte da Pensilvânia, eu me perdi por
Não foi muito tempo, talvez 20 ou 30 minutos, mas foi uma das experiências que mais me trouxe humildade, uma das mais assustadoras e uma das melhores experiências, depois que consegui sair, que já vivi em toda a minha vida. Não estou acostumado a sentir isso. É simplesmente uma daquelas coisas que, quando você está em uma cidade ou quando está em um subúrbio, ou mesmo nos arredores de uma área rural, é muito difícil se perder nesses lugares. Mas eu não tinha nenhum GPS comigo. Eu não tinha um smartphone comigo. Então, quando você está no meio do nada, é quase como se todas as redes de segurança tivessem sido tiradas de você. E você está simplesmente à mercê do seu raciocínio, da sua inteligência, da sua intuição e dos seus próprios passos que te levaram até aquela área específica. Então eu estava procurando por abeto bálsamo. Talvez seja essa a história que você mencionou. Não é uma árvore comum, mas sim uma conífera muito bonita. Ela é popular no Natal. O abeto bálsamo é uma árvore de Natal famosa. E o cheiro é absolutamente incrível. Quando você entra em contato com um abeto bálsamo, nada se compara ao cheiro dele. Mas eu fui até esse pântano remoto e estava procurando por ele e acabei no meio desse brejo e só me dei mal. Sabe, você se vira e fica se perguntando, de que direção eu realmente vim? E aí o sol não estava aparecendo, o dia estava nublado, e normalmente eu olho para o sol para conseguir entrar e sair dos lugares. Mas a cada passo que eu dava para chegar ao centro daquela área, eu sabia que a cada passo eu aumentava meu risco de me perder. A cada passo. Era como se cada passo fosse calculado, entrando, 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 até onde mais eu posso ir, e eu continuei indo um pouco mais longe. E então, encontrei cranberries. Então eu me agacho e começo a comer essas cranberries. E aí, tem uma bétula de papel ali atrás. E eu precisava filmar a bétula de papel. Tem um zoom incrível na câmera e estou filmando. E aí você percebe, eu entrei por aquele caminho ou por aquele. E está tão silencioso, tão silencioso. Você não ouve um avião, você não ouve nada. E então eu ouvi um barulho estranho. Foi tipo bum. Bom, 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 bom. Eu pensei, o que diabos é isso? E continuei ouvindo isso de novo e de novo. E eu não descobri o que era. Pensei que precisava sair antes de escurecer e novamente usei minha intuição para ir embora. Eu não estava totalmente perdido, mas senti que isso poderia ser uma experiência ruim para mim. Mas ao mesmo tempo, eu queria me colocar nessa situação porque isso coloca a sua vida em perspectiva, pois você percebe que está vivo. Não penso em mais nada agora. Nada. Contas que eu devo, e-mails que eu não respondi. Qual é o preço do Bitcoin hoje? Nada disso importa. Só a minha segurança está em jogo agora. Tenho pessoas que me amam esperando por mim em casa, então é melhor eu ir. Então tive muito cuidado e andei devagar. E felizmente, porque eu passei tanto tempo lá fora sem GPS ou sem um smartphone, eu consegui me orientar muito bem para sair de lá. E então, quando consegui sair, vi um caçador. Tinha um caçador lá o tempo todo, o homem mais gentil, Bill Council. Ele era muito legal. Nunca vou esquecer esse nome, Bill Council. E ele me aconselhou. Ele disse, você deveria comprar um GPS. Ele me mostrou o que usa e disse que sempre anda por aqui, mas nunca sem isso. E por sorte, eu tinha um em casa que não usava há anos. E agora, quando eu saio, eu levo algo comigo, mas nem sempre ligo. E quando você disse que estava andando devagar, era para conseguir ser o mais observador possível e realmente considerar a direção para onde estava indo? Ou você também está dizendo, estou me movendo devagar para observar cada passo, para não agravar essa situação já arriscada e precária com uma lesão, com algum tipo de erro ou engano adicional? Eu gostaria de poder dizer que penso nessas coisas, mas na verdade não penso. Tudo bem. Eu não penso muito em tentar evitar lesões do meu corpo quando estou nessas situações, porque acho que só de passar tanto tempo ao ar livre. Ao longo da última década, eu meio que aprendi a me movimentar com muita habilidade ao ar livre, e como estar consciente e atento o tempo todo. Eu fazia isso porque, a cada passo, era uma emoção mais intensa e cada vez mais longe, lá fora, com o céu nublado. Sem saber exatamente em que direção você está indo, mas sabendo que pode se perder. Mas provavelmente não vai, porque você é um garoto esperto e não vai vacilar dessa vez. Porque se você vacilar dessa vez,
Essa pode ser a última chance que você tem de sair para um lugar como esse. Então, quando você começou essa carreira, como disse, há uns 10 anos você vinha de uma formação em nutrição. Você vinha de uma formação, eu não quero dizer nutrição convencional, mas mais convencional do que a abordagem a que você chegou hoje. Isso faz parte do interesse nos cogumelos e seus possíveis benefícios nutricionais. Como o estudo das árvores nos últimos 2 anos e meio afetou a sua dieta? Você não está fazendo prescrições para mais ninguém aqui, mas como isso mudou o seu pensamento sobre o que você escolhe colocar no seu corpo? A maior forma como isso afetou minha dieta foi que afetou minha dieta mental. Vejo isso como vejo uma dieta alimentar ou de medicamentos. É a sua dieta mental. Quero dizer, basicamente, a única coisa que venho colocando na minha cabeça nos últimos anos tem sido árvores. Mas eu sei que você provavelmente está falando de comida e provavelmente está falando de remédio. Não, acho que é uma boa resposta, mas continue. Sim, eu respondi. Só que nos últimos anos só penso em árvores. Acho importante que as pessoas também pensem nisso. Quando pensamos em dieta, geralmente lembramos de comida, remédios e do que ingerimos. Mas eu acho que é igualmente importante prestar atenção ao que você coloca no seu cérebro. E isso tem me mantido muito focado em algo, né? Especialmente em uma época que tem sido tão louca. Quando você pensa no que ocorre na mídia, quem leva tapa, quem bombardeia quem, que vírus está se espalhando, em que lugar, todas essas coisas. Quando você está focado em outra coisa, é fácil dizer que isso não importa. Olha, eu sou alguém do oeste da Pensilvânia. Eu realmente não posso controlar o que está acontecendo. Posso pensar sobre isso, posso me solidarizar, posso doar dinheiro, posso fazer muitas dessas coisas, mas sinceramente, um post no Facebook sobre isso realmente muda alguma coisa? Se eu mudar minha foto de perfil com um círculo dizendo que apoio uma coisa ou outra, isso realmente vai mudar muita coisa? Ou será que eu deveria apenas focar naquilo que eu nasci para fazer? E a resposta para mim foi: apenas foque naquilo que você nasceu para fazer. Talvez eu seja um pouco ingênuo sobre assuntos do mundo, mas entendo bastante de árvores e fico muito empolgado com isso. Mas eu tenho comido muitas coisas silvestres das árvores e tenho feito remédios com coisas das árvores, especificamente muitos hidroméis. Então eu faço uma bebida alcoólica chamada hidromel, que é basicamente como um vinho, mas em vez de usar uvas e açúcar, você usa mel como fonte de açúcar para a fermentação. Em vez de só fermentar o mel e beber o hidromel puro, coleto várias coisas das árvores e adiciono. Assim, faço um hidromel de root beer incrível. É como uma root beer tradicional com bétula preta, sassafrás e salsa parrilha, igual aquela root beer de casca de árvore que tomávamos quando crianças. Não sei se você ainda bebe isso, mas faz tempo que não tomo. Naquela época. Sim, mas também há muito que se pode colher das árvores. Aprender coisas novas e aplicá-las na alimentação foi essencial na minha vida. Sobre alimentação, eu sou um cara que gosta muito de frutas. Normalmente eu comia frutas que vinham de alguma ilha remota, de um clima tropical. Você me apresentou ao conceito de uma árvore frutífera nativa da América do Norte, a pawpaw. Você pode contar para as pessoas sobre isso? A pau-pau é uma árvore que supostamente produz, e eu vou dizer uma das, não a maior, mas uma das maiores frutas comestíveis da América. Pode ser a maior fruta, mas eu não vi todas as frutas, então não estou falando por experiência própria. Mas é uma fruta bem grande. Ela se parece um pouco com uma manga. Ela é esverdeada, macia e tem um gosto que lembra uma mistura de banana com manga. Ela é cremosa, com sementes grandes dentro. Ela é nativa do leste da América do Norte, do sul de Ontário, passando pela Pensilvânia até a Flórida, indo a oeste até o Texas e subindo de novo. Não é tão incomum. Ela geralmente cresce em áreas férteis de várzea próximas a riachos. E ela não é muito grande, é uma árvore menor. Meio arbustiva, tende a lançar brotos. Esse fruto era comum na dieta das pessoas da América do Norte antes da colonização europeia. Hoje, muitos forrageadores ainda consomem esse alimento, mas é raro vê-lo à venda. Se você for ao Shop and Save, Giant Eagle ou mesmo Whole Foods, dificilmente vai encontrar. Numa cooperativa local, talvez vendam. Não tenho certeza. Nunca vi isso à venda em supermercados convencionais, talvez só em feiras de produtores, pois não se conserva bem nem é fácil de transportar. E não fica com uma aparência muito boa quando você colhe e começa a amadurecer um pouco. Parece meio machucado, quase parece uma banana amassada ou algo assim. Quem compraria bananas amassadas? Todos preferem as bonitas e amarelas. A pawpaw
apesar de deliciosa e ótima para plantar, enfrenta o mesmo problema. Provavelmente não vai ser adotada pelos consumidores em larga escala, o que talvez não seja algo ruim. É como se você precisasse saber algo sobre a árvore para realmente vivenciá-la. É como uma fruta alternativa. Sim, está ganhando mais popularidade com o tempo. Tipo assim, essa planta era comumente consumida como fruta e também pode ser transformada em um extrato medicinal. Há também pesquisas anticâncer com extratos dessa planta, mas tradicionalmente o fruto era consumido. E George Washington plantou árvores de pawpaw em sua casa em Mount Vernon. Thomas Jefferson plantou árvores de pawpaw em Monticello, Virgínia. Hoje, se você andar pela cidade, verá algumas árvores de pawpaw plantadas. Acho que você também tem árvores de pawpaw plantadas no quintal. Pode levar anos para darem frutos. É uma ótima árvore para plantar, pois não cresce muito. E não leva tanto tempo para atingir a maturidade. Ou seja, se você plantar, é só uma questão de tempo, talvez 5, 6, 7 anos até que dê frutos. Ela também é muito resistente a cervos. Isso é muito importante para o oeste da Pensilvânia. Quero dizer, tem tanto cervo. É difícil plantar muitas coisas e fazê-las crescer sem que os cervos comam, mas as árvores de pau-pau são bem seguras nesse aspecto. Então, o curso de árvores estará praticamente lançado quando isso for ao ar, ou talvez já tenha sido lançado. Houve 2 capítulos distintos: o dos cogumelos, que culminou no curso de cogumelos, e o das árvores, que culminou no curso de árvores. O que está no horizonte para o Learn Your Land, Adam Harrington, para onde você sente que está sendo levado? Essa é uma boa pergunta porque eu penso muito sobre isso. E eu não tenho uma resposta definitiva. Eu meio que sinto que estou apenas me abrindo para o que vier depois disso e vendo o que aparece no meu caminho. E não é uma sensação muito confortável porque a gente sempre gosta de saber o que vai acontecer em seguida. Sinceramente, não sei o que acontecerá depois. Eu sempre soube qual seria o próximo passo, mas depois disso, continuarei produzindo conteúdo online e gravando vídeos. Mas eu tenho me envolvido cada vez mais em arrecadar dinheiro e doá-lo para organizações de conservação de terras, para que essas áreas sejam protegidas e as pessoas possam realmente sair e aproveitar os espaços naturais. E eu acho que o ato de doar dinheiro é algo sobre o qual muitas pessoas não falam. Acho que, no fundo, elas sabem os benefícios de doar dinheiro para uma organização de conservação de terras. Ao pensar em conservação de terras, especialmente hoje, muitos fazem boas ações como recolher lixo, remover plantas invasoras e plantar espécies nativas e árvores. Você também pode doar grandes quantias, essenciais para essas organizações comprarem terras. Sempre que um terreno está à venda, o incorporador ignora suas intenções de plantar árvores ou recolher o lixo dele. Não importa plantar nativas ou remover invasoras. O que conta é ter mais dinheiro que o incorporador. Se tiver mais dinheiro, é seu. É aí que estamos hoje, no século XXI. Então, acho que uma coisa que realmente me atrai é arrecadar dinheiro e doá-lo para essas organizações de conservação de terras, para que eles tenham recursos para comprar essas propriedades, e dizer às pessoas que isso é algo que elas podem fazer. Em todos os meus vídeos, nas notas, escrevo: para apoiar este trabalho, doe à organização de conservação de terras da sua região. Eu ainda não peço doações. Peço apenas que doem para fundos de conservação locais. E quando eu abro inscrições para esses cursos online, uma parte de toda a renda vai para organizações de conservação de terras, especificamente para a conservação de terras e não necessariamente para festas ou coisas assim. E eles também são assim. Quando? Uma doação, eu não sei muito sobre isso. Essas organizações de conservação de terras, o dinheiro que vai para eles basicamente vai para algum tipo de conta? E então, essa conta é usada para adquirir terras que ficam imediatamente ao lado das áreas já preservadas. Tipo, como isso funciona? Depende da situação. Algumas organizações de conservação de terras não informam o destino do dinheiro, outros especificam. E por isso eu realmente gosto de uma organização aqui no oeste da Pensilvânia chamada Western Pennsylvania Conservancy. Ótima organização. Muitos parques estaduais foram inicialmente comprados pela Western Pennsylvania Conservancy e depois doados ou adquiridos pelo Estado para manutenção permanente. Você pode especificar que o dinheiro vá para a conservação de terras. Agora, especificamente o que eles fazem com isso, acho que você não vai saber a menos que pergunte para eles.
Mas eles podem fazer várias coisas com esse dinheiro. Eles podem comprar propriedades que ficam ao lado de uma floresta que já está protegida. Eles podem adquirir terrenos que seriam destinados à construção. Eles podem usar esse dinheiro para o plantio de árvores. Eles podem usar esse dinheiro para organizar caminhadas, eventos, aumentar a conscientização, promover arrecadações de fundos e todas essas coisas diferentes. Eu prefiro quando o dinheiro vai direto para a compra de terras. E, novamente, tudo depende da situação específica. Se eles estão comprando uma propriedade totalmente nova, se estão comprando de alguém que disse, posso te vender isso com desconto, ou comprando uma propriedade adjacente a uma floresta designada ou a um parque estadual. Então parece que ter um motivo como esse pode fundamentar o trabalho que já fazia sentido para você. Sabe, o seu ponto de partida foi: eu, Adam, preciso saber mais sobre isso para a minha própria educação, para a minha própria cura, para a minha própria nutrição, para a minha própria conexão com as minhas origens. E ensinar outras pessoas o que eu aprendi é uma maneira fantástica de, sabe, me sustentar basicamente enquanto eu, sabe, basicamente sou pago para aprender. Mas o que parece é que está havendo uma virada onde sim ser pago para aprender essas coisas, que é basicamente o que fizemos. Você investiu muito tempo estudando árvores para que outros te paguem pela versão resumida desse conhecimento. Mas adicionar a capacidade de direcionar o dinheiro gerado com isso para essas causas que você se importa só dá mais profundidade, mais peso. Isso é um resumo fiel? Sim, quero dizer, sinto que recebi tanto. Tipo, recebi a ideia de fazer um projeto como o Curso das Árvores, e eu considero isso um presente. Não tomo como algo garantido ter sabido o que fazer com a minha vida por quase 3 anos. Isso é muito para mim. Em vez de só ficar vagando por aí, sabe, colocar um vídeo aqui, outro ali, conduzir uma caminhada aqui, outra ali, eu acho que tudo isso é ótimo. Também me inspirei a fazer cursos sobre árvores e cogumelos. Uma forma de agradecer esse presente é retribuir, e há muitas maneiras de as pessoas fazerem isso. E eu acho que dinheiro é uma ótima forma de retribuir hoje em dia. E quanto à habilidade fundamental de se lançar nessa incerteza, então de um lado é como entrar em um pântano sem um GPS, sem saber onde você está e sem ter muito contexto. Por outro lado, é deixar o emprego para começar algo sem saber como aquilo viraria um negócio e passar anos em um curso de cogumelos sem saber se irá vender. Em vez de fazer outro curso de cogumelos, você segue para a área adjacente, que são as árvores. Todos esses passos foram, do ponto de vista de trajetória de carreira, progressivamente talvez você não os qualificasse necessariamente como mais intensos, mas são passos intensos em direção a uma incerteza ainda maior. Você pode falar sobre fazer isso repetidamente ao longo da carreira e como você melhora nisso, ou talvez você nem melhore? Eu não acho que estou melhorando nisso, porque parecia que era muito mais fácil no começo. Parecia que era muito mais fácil, talvez porque eu sabia exatamente como seriam os próximos 3 anos, como seriam os próximos 5 anos. Honestamente, posso dizer que, quando esse curso de árvores terminar, provavelmente continuarei trabalhando nele por mais 1 ano, mas não tanto quanto nos primeiros 2 anos e meio, pois queria disponibilizar a maior parte dele. Mas tem algumas coisas que eu quero registrar ao longo do próximo ano ou 2. Mas eu não tenho muita certeza. E não é uma sensação muito confortável. Tipo, tem momentos em que eu me sinto muito inquieto e meio ansioso sobre o que vem a seguir. Porque eu acho que o lance dos negócios, especialmente dos negócios online e principalmente da criação de conteúdo, é que você tem que continuar. Tipo, você tem que continuar produzindo coisas ou vai se tornar irrelevante rápido porque tem outra pessoa trabalhando duro e ela vai te superar. E eu aprendi uma coisa durante o inverno deste ano, porque eu parei de postar no YouTube por meses. Nunca tinha feito isso. Desde 2015, sempre postei ao menos um vídeo por mês, geralmente 2 às vezes 3. Estive sem tempo, pois trabalhei intensamente na edição de janeiro a março e início de abril. Eu não tive tempo nenhum para colocar qualquer tipo de conteúdo gratuito online até abril, quando finalmente publiquei um vídeo novo. Foi muito difícil para mim tomar a decisão de que tudo bem dar um passo para trás em relação a tudo isso. Eu pensei, e se eu me tornar irrelevante? E se o algoritmo simplesmente não me apoiar em nada disso? E se eu perder fãs? E se eu voltar com esse projeto das árvores e não tiver ninguém para comprar? Só silêncio absoluto.
No fundo, eu achava que provavelmente isso não ia acontecer, mas também aceitei o fato de que, olha, se isso acontecer, tudo bem. Eu trabalhei tanto nesse projeto. Eu sabia que era isso que eu precisava fazer. Eu sabia que teria que sacrificar muitas coisas, incluindo a criação constante de conteúdo online. Eu sabia que precisava fazer isso, não importava o que acontecesse. Eu ia aceitar, pois não tinha dúvidas de que era o que eu devia fazer. E então, ao longo dos próximos meses, ao longo do próximo ano, depois disso, acho que vou ter que voltar a entrar nesse estado de simplesmente tentar fazer as pazes com isso. Evitar produzir a mesma coisa todos os dias, como venho fazendo nos últimos anos, enquanto tento descobrir o próximo grande passo. Tenho focado cada vez mais em projetos maiores. O curso sobre árvores exemplifica bem isso. Não é um vídeo do TikTok, do YouTube, nem uma série de vídeos. São 80 vídeos que estão saindo, 80 vídeos novinhos em folha que ninguém nunca viu antes. É meio diferente do que a maioria das pessoas está fazendo hoje em dia. Tudo está ficando mais curto, tudo está virando só lançar algo rapidinho, 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 rapidinho. Pensei, se quiser fazer algo grandioso e incrível, isso vai levar tempo e exigirá se afastar de tudo isso. Fui criado ouvindo música antes mesmo de nutrição ou natureza. Música sempre veio primeiro. E os melhores artistas da minha vida, aqueles que eu admirava, lançavam um álbum uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, e depois você não ouvia mais nada deles. Eles faziam turnês e sem internet ninguém sabia o que acontecia, pois estavam trabalhando. Então lançavam um novo álbum e eu pensava, uau, isso é ótimo. Acho que sou programado para criar conteúdo assim, como músicos dos anos 80 e 90. Lançavam algo grande e depois aguardavam um tempo. Você lança algo grande e depois espera. E eu não sou muito de lançar pequenas coisas aos poucos. Aqui, ali, agora ou amanhã lançar outra coisa. Eu entendo que isso funciona para muita gente, mas olhando para a minha trajetória, eu tenho feito o oposto. E nem sempre foi uma decisão consciente. Acho que eu simplesmente sou programado para fazer isso. E nós também já conversamos no passado sobre a ideia de que o movimento perpétuo, assim como não conseguir ficar em paz com a calmaria, também é um tipo de distração. Então, se você tem algo que está te assustando, te incomodando ou causando ansiedade no fundo da sua mente, bem, se eu simplesmente me jogar em um projeto e nunca parar para respirar e nunca me afastar dele, então eu realmente não preciso lidar com isso. Eu posso simplesmente continuar empurrando isso para o fundo e, sabe, é por isso que muitas pessoas usam isso como uma desculpa para se distraírem. Isso também está me ajudando a alcançar meu objetivo. Sim, quero dizer, acho que toda essa coisa de criação de conteúdo, e estou falando por experiência própria, é viciante, sabe? É viciante colocar esse material no ar e ver como as pessoas reagem a isso. É uma sensação boa. Mesmo quando você recebe os comentários mais desagradáveis, você ainda fica viciado em conferir eles. Então, dar um passo para trás em relação a isso é basicamente como parar de tomar café por um tempo. É tipo mais os efeitos colaterais, sabe? O que eu vou fazer? Dói. Mas depois de um tempo fica tudo bem. E aí, quando você volta, acaba tendo uma nova perspectiva sobre as coisas. Então, estou satisfeito por ter escolhido esse caminho nos últimos meses. Não sei bem o que acontecerá nos próximos anos. Imagino que vou continuar me aprofundando em tudo isso, continuar doando dinheiro e continuar divulgando a importância de aprender sobre árvores, aprender sobre plantas e aprender sobre cogumelos. Não tenho certeza de como isso vai acontecer. Outra coisa que acho interessante sobre você é, sabe, Você mencionou não ser viciado no feed e como, sabe, ser consciente do que você consome permite que você bloqueie certas coisas. E, sabe, ter um pouco de paz de espírito porque você está focado no que está diante de você. Isso também te coloca em uma postura diferente, onde há certos personagens que você poderia dizer que são seguidores de tendências. E existem milhares de variações disso, especialmente na era digital. Em certos círculos de tecnologia, eles chamam de seja lá o que for. Tipo, eu me importo com a coisa. E você mencionou, tipo, o tapa, a guerra, sabe? Essa é a coisa sobre a qual todo mundo está empolgado. Mas você tem essas outras pessoas.
E a música é um ótimo exemplo, onde elas estavam ali na cena dos clubes, vendo as bandas antes de ficarem famosas e identificando. São eles. Eles são a próxima coisa que vai crescer. Então parece que você também, de certa forma, fez a escolha consciente de não tentar ficar sempre por dentro das novidades. Abrir mão da vantagem de talvez entrar em uma tendência cedo, surfando essa tendência antes dos outros em troca de abrir mão dessa vantagem, ter a vantagem de um trabalho específico que pode ser de nicho e não para todos, pode não estar em alta, mas é diferenciado da minha concorrência, não sendo algo comoditizado de fato. Sim, você disse muito bem. Eu realmente penso sobre isso. Claramente, eu percebo o que funciona. Eu tento incluir isso no meu conteúdo, senão ninguém assistiria. Não é como se meus vídeos no YouTube tivessem títulos como, por exemplo, carvalhovermelho.move. Como nos títulos antigos de 2005, quando subiam vídeos e não mudavam o nome. Claramente, eu coloco um pouco desse marketing, sabe? Esse toque especial nos meus títulos. Tento deixá-los animados, mantenho eles relativamente curtos e tudo mais. Mas você está certo. Eu não tenho tanto interesse em seguir algumas das grandes tendências de hoje. E acho que eu nunca fui assim como pessoa de qualquer forma. Mas nem é como se fosse uma decisão super consciente de fazer ou de não fazer isso. Eu simplesmente sou puxado por essa força dentro de mim que me guia a fazer isso, fazer aquilo, fazer essa coisa e focar no que é realmente importante. Como já disse, não tenho certeza se fui eu quem decidiu fazer o curso de identificação de árvores. Parece até um presente que recebi. Você pode fazer esse curso. E eu aceitei e disse sim. E porque há muito tempo aprendi a ser fiel à minha palavra. Quando digo sim para algo é porque falo sério e vou fazer. E não há nada, exceto alguma tragédia extrema ou algo que possa me impedir de fazer aquilo que me foi concedido quando eu digo sim. Então, eu disse sim para esse curso de identificação de árvores. Ao fazer isso, tudo começou a mudar na minha vida. Decisões difíceis de tomar viraram simplesmente sim ou não. Vou fazer ou não vou fazer? As coisas ficaram claras desde que comecei a dizer não para várias distrações, muitas delas fáceis de recusar. O mais importante é que não fico necessariamente observando o que os outros fazem e pensando: isso funciona, vou incorporar um pouco disso. Isso não funciona, não vou fazer. Eu realmente não quero fazer isso. É mais como se eu tivesse essa coisa que eu preciso fazer. É tão importante quanto respirar. É tão importante quanto comer. É tão importante quanto dizer eu te amo para as pessoas. Tipo, eu tenho que fazer isso. E isso tem que sair de mim, não importa o que aconteça. E do jeito que fui criado, as influências desde cedo, acho que é assim que isso se manifesta no mundo. Sempre fui muito criativo enquanto crescia, especialmente com música e produção. Era a introdução, era o verso, era o refrão, era o final. Temas eram muito importantes, como álbuns e coisas assim. Então, quando eu produzo conteúdo, é como se fosse uma música para mim, de verdade. Tem uma introdução, tem uma parte do meio, e depois tem um final. A música nisso. Escolho cuidadosamente muitas das faixas que coloco ali. Essas são as influências que me guiam superficialmente, acho que é o que as pessoas percebem nos meus vídeos. Mas no fundo, eu acho que é só uma força mais forte que está me guiando e me dizendo o que fazer e o que não fazer. Então, você já mencionou isso algumas vezes. Eu gostaria de tentar explorar isso um pouco mais. Você disse que isso pareceu um presente dado a você. Algumas pessoas chamam isso de uma vozinha dentro da própria cabeça. Algumas pessoas acham que é um poder superior com quem estão falando. Seja o que for que funcione para elas, cada pessoa está mais aberta ou mais fechada a ouvir isso em algum grau. E há uma distinção importante aqui. Ouvir isso versus nem sequer ouvir e depois agir em relação a isso versus não agir. Você pode falar sobre o seu próprio processo de amadurecimento para conseguir fazer essas duas coisas, e você pode falar sobre elas uma de cada vez, se quiser. Você está certo. Ouvir e realmente agir em relação a isso são coisas completamente diferentes. Quando ouvi o chamado para fazer o curso, pensei: isso é interessante. Pensei: é uma ótima proposta para isso. Demorei um pouco para finalmente me comprometer com isso. É como se isso tivesse sido apresentado para mim.
E então, agora, o que você vai fazer com isso? Você vai fazer ou não vai fazer? Sem desculpas, poréns ou mas. Você não vai, tipo, eu posso falar fazer nas coxas aqui? Posso sim. Você não vai fazer esse projeto nas coxas. Se você disser sim, você vai fazer e vai fazer melhor do que qualquer um. E só para sair um pouco do assunto, um comentário comum que as pessoas me fazem ou me escrevem ou me perguntam é: você não fica preocupado que outra pessoa esteja trabalhando nisso? Tipo, se você conta que está fazendo algo assim, você não fica preocupado que outra pessoa vai te passar na frente? E eu pensei, olha, 2 dias atrás, literalmente 2 dias atrás, eu fiquei no carro por 8 horas. Dirigi 800 quilômetros, gastei $60 em gasolina. Eu tinha um carrapato grudado na minha perna quando cheguei em casa, tudo isso para gravar 20 segundos de vídeo para o curso. 20 segundos. Não, não me preocupo que alguém me supere ou ofereça um conteúdo melhor neste curso, pois nunca vi alguém tão envolvido em um projeto como este sobre árvores. Em outros projetos pode até haver. Mas agora, neste momento, colocando isso em um formato de curso online. Então, eu não estou nem um pouco preocupado porque eu levo esses chamados extremamente a sério. Muito, muito a sério. Mas quanto a sempre conseguir ouvir chamados como este, quando foi a primeira vez? O que foi isso, quando você percebeu que estava sendo chamado para algo? Transição da música para a nutrição. Ok. O que não faz tanto tempo assim. Depende da sua escala de tempo, mas foi há 13 ou 14 anos. Nesse caso, para usar uma metáfora por falta de coisa melhor, o sino precisou tocar algumas vezes até você ouvir. Porque, pelo que parece, quando você disse que foi chamado para isso se mostrou a você, você viu. Ok, deixa eu pensar um pouco sobre isso, mas foi inegável que você viu a manifestação dessa ideia. Foi a mesma coisa? Ou você fez algum trabalho para se abrir para que isso se apresentasse a você e você pudesse captar? Definitivamente a segunda opção. Quero dizer, uma das principais coisas que me permitiu ouvir os chamados foi eliminar as distrações. E olha, eu sei que a gente brinca sobre o celular de abrir e fechar, mas isso é uma coisa que me impede de me distrair, porque eu realmente não consigo me distrair quando estou fora de casa. Costumo passar um tempo na natureza sem acesso a esse aparelho. Sei que há benefícios nisso, mas não ficaria me perdendo em brejo se tivesse um. Não precisaria planejar 3 dias de viagem antes, pois poderia ir a qualquer lugar na hora com esse celular. Mas eu vejo como isso distrai muita gente. E eu acho que esse é um dos problemas. Sabe, há uns 13 anos foi mais ou menos quando as pessoas começaram a trocar os celulares de abrir e fechar pelos smartphones. Mas eu fiquei tão impressionado com esse chamado para focar na nutrição e dar uma pausa na música por um tempo. Mas talvez não para sempre. Talvez você volte a isso. Mas focar nisso que eu só pensava. Não quero que nada mude agora. Estou dando ouvidos a isso. Eu estou aceitando isso. Eu quero tanto, é tão bom. Não quero que nada mude. Pensei que trazendo essa nova tecnologia, algo mudaria. Como fiquei focado nessa paixão por 13 ou 14 anos, sinto que não tive tempo de ver o que há de especial nos smartphones. Tenho um computador e administro um negócio online. Sei o valor de fazer as coisas online. Só achei que era uma distração desnecessária. Nessa época, parei de ver TV, passei a frequentar bibliotecas e a passar mais tempo na natureza. E olha, eu sei que parece loucura dizer isso, mas eu acho que existem forças tentando martelar isso na sua cabeça e dizer: aqui está o que você pode fazer. Se você quiser fazer, diga sim. Se você não quiser, diga não, mas você precisa tomar uma decisão. É preciso ouvir essas coisas, mas se estiver distraído, não vai conseguir. Como eliminar essas distrações? Atualmente, muitas coisas disputam nossa atenção. Se você pensar em 50 anos atrás, 100, 150, 200 anos atrás, havia muito menos coisas disputando a atenção. Antigamente, milhares de anos atrás, quase nada disputava a atenção das pessoas. Isso não significa que não existam vantagens em viver no século XXI. Gosto de muitas coisas, como dirigir, dos avanços da medicina, do aquecimento no inverno e do ar-condicionado no verão. Procuro eliminar ao máximo as distrações, acho isso essencial. Eu não medito muito. Passo muito tempo sozinho na natureza, o que pode ser visto como meditação.
mas acho que é uma forma das pessoas tentarem alcançá-la. Mas apenas remova as distrações da sua vida, e eu acho que você vai se surpreender com o que aparece no seu caminho. Escolher agir, como você disse, é difícil. Estou confortável aqui e não quero mudar. As pessoas sempre têm dificuldade com mudanças. Mas o que eu percebi é que existe um efeito de embalo, tanto positivo quanto negativo, ao fazer mudanças, ao fazer redirecionamentos significativos em uma carreira. E é quase como uma embarcação que você usa como metáfora para o que está fazendo. Se você se imagina como um barco a motor avançando por águas turbulentas, então todo o seu modelo é: eu só continuo seguindo em frente. Mesmo que a maior onda esteja me empurrando na direção oposta, se essa é a metáfora com a qual você está trabalhando, enquanto concebe o que está fazendo, você realmente não existe algo diferente que o barco a motor faça. Mas se você se imaginasse, sabe, como um macaco pulando de cipó em cipó, é tipo, ok, quero dizer, esse cipó literalmente só vai me levar até certo ponto. Isso realmente não pode passar disso. Então é melhor eu estar aberto a perceber onde está o próximo cipó que eu possa agarrar, para que eu possa continuar progredindo, se esse for o objetivo que você está buscando. É, bem dito. Quero dizer, eu me sinto abençoado. Não sei como dizer de outra forma. Me sinto abençoado por saber o que fazer. É um presente incrível, mas sei que é um presente. E eu acho que os melhores presentes são feitos para serem retribuídos. Não diretamente para quem deu o presente, mas retribuídos de alguma forma. Isso é tão diferente do que estamos acostumados com bens de consumo, não é? Você dá um presente para alguém e ela fica com ele. Se gosta, vai ficar, certo? Acho que os melhores presentes são os que precisam ser devolvidos. Por isso gosto de bibliotecas. Nada é para ficar. Você tem que devolver e deixar outra pessoa se beneficiar daquele livro, daquele DVD ou daquele CD. Mas com este curso, é como se eu tivesse recebido a ideia de fazer algo assim ou do Learn Your Land. Eu tenho que transformar isso de alguma forma, proporcionar uma certa alquimia, não apenas devolver do jeito que está. Não estou dizendo para as pessoas criarem seu próprio curso de árvores. Estou fazendo uma mágica com isso e passando adiante. E eu acho que, se alguém que está ouvindo isso se identifica, se você recebeu um dom, você tem que retribuir de alguma forma. Você não pode guardar isso dentro de si, senão vai explodir por dentro. Não tem como conter esse tipo de energia. Amém. Não precisamos terminar com um desafio. Não precisamos terminar com nada além disso. Precisamos de um homem. Acabamos de mergulhar fundo com Adam Harrington e ajudar por lá. Foi um dia fantástico. Obrigado por assistir até o fim da entrevista com Adam. Já o destacamos outras vezes aqui, incluindo uma palestra no primeiro Going Deep Summit e uma apresentação interna sobre como construiu sua plataforma de mídia. Aprendi muito com Adam, e se você achou essa entrevista interessante, não perca essas conversas anteriores.